apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. É com muita alegria que a gente está aqui com o nosso programa Inovação e Negócios de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do jornal Jangadeiro. E agora, a partir de outubro, nosso programa vai ao ar aos sábados na TV Jangadeiro SBT, às 9 da manhã. Então, fica ligado lá, que tem coisa muito legal vindo por aí. E o que é que acontece? Uma edição especial do nosso programa será feita todo mês, uma vez por mês. 7 da M7 é a denominação dessa edição especial, porque está sendo feita, realizada aqui dentro do escritório da M7 Investimentos, M7 Soluções Financeiras, M7 Somos Multi. Não poderíamos ter uma pauta mais adequada para essa primeira edição especial do nosso Inovação e Negócios do que a pauta da nossa querida Unimed Fortaleza, tá? Eu confesso a vocês que eu não tive a menor dificuldade de eleger a pauta e o assunto dessa primeira edição do Inovação e Negócios do 7 da M7, por motivos óbvios, porque quando a gente pensa em pauta positiva, em coisa boa, nos vem à cabeça a Unimed Fortaleza. Sempre foi uma marca muito forte, muito querida, mas digamos que da pandemia para cá, a forma como a Unimed Fortaleza cuidou das pessoas, o modelo de gestão da Unimed Fortaleza de uns anos para cá, todo esse modelo de cultura, modelo de gestão da Unimed Fortaleza. E agora, no último dia 12 de outubro, mais um item que facilitou muito a minha decisão de convidar a Unimed Fortaleza para esse momento, é o presente estupendo que a Unimed Fortaleza deu para a nossa cidade de Fortaleza, que é o Hospital Unimed Sul. E aí, ninguém melhor do que o presidente da Unimed Fortaleza, o meu querido amigo Marcos Aragão. Obrigado pela sua presença. Como é que você está? Daniel, muito obrigado pelo convite. Eu estou feliz, né? Depois de tantos momentos difíceis, né? E a gente está aqui vindo para festejar e cada vez mais entregar novidades para o povo cearense. Doutor Marcos, temos uma pauta aqui bacana, uma pauta legal, muita informação bacana para a gente falar, mas a gente não pode deixar de começar toda essa conversa com esse presente, como eu citei há pouco, para a cidade de Fortaleza, que é o novo hospital da Unimed Fortaleza, denominado Hospital Unimed Sul. Estive lá na inauguração, um equipamento belíssimo, e eu não posso deixar de começar falando sobre esse assunto. Fala um pouco para a gente como é que foi a concepção desse equipamento, tamanho do hospital, quantidade de leitos, especialidades, qual é a tese do hospital? Explica para a gente. Quem teve a oportunidade de conhecer realmente viu que a estrutura é moderníssima e belíssima, né? Vamos falar um pouquinho de estratégia, tá certo, Daniel? Para a gente contextualizar a situação. Eu digo que a cidade de Fortaleza, ela cresceu bastante, né? E a Unimed Fortaleza, ela não acompanhou, né, o crescimento da cidade. O que quer dizer que não acompanhou? As suas estruturas de atendimento ficaram centralizadas muito no eixo Aldeota, Meireles. Só que a cidade de Fortaleza, ela cresceu para a região sul. E urgia, eu uso muito a palavra democratizar. A gente precisava, a Unimed Fortaleza, ela precisava democratizar a assistência médica. Então, como estratégia, a gente escolheu a região sul. Por que a região sul? Porque é onde a cidade hoje cresce. Então, nós escolhemos a região sul para focar, certo, nos nossos novos empreendimentos. E a gente lá, né, nesse exato momento, naquela região, nós temos uma série de iniciativas, uma série de ações. Só que o foco principal é o nosso novo hospital, o Hospital Unimed Sul. Um hospital que tem 28 mil metros quadrados de área, tá certo? Para você ter uma ideia, o nosso Hospital Unimed, nosso primeiro hospital, ele tem 30 mil metros quadrados de área.
O HRU. Isso. O Hospital Regional da Unimed. Hoje a gente chama Hospital Unimed. Hospital Unimed, certo. Porque a nossa ideia é construir uma rede que a gente chama Hospital Unimed e Hospital Unimed Sul, certo. Que é a nossa rede de hospitais, tá certo? Os 2 maiores hospitais privados da cidade, tá certo? É importante que se diga. Tem um hospital que tem 28 mil metros quadrados, 200 vagas de estacionamento. Ele começa com 105 leitos. Já na segunda entrega da rampagem, ele chega a 190 leitos. Só que ele pode chegar, no final, ele todo completo, a 260 leitos. Ele tem uma capacidade de 260 leitos, uma capacidade. Sim, quando totalmente implementado. Quando estiver totalmente implementado. Totalmente implementado. Eu falei de rampagem, né? Só para a gente ter uma ideia, doutor Marcos, perdão, o Hospital Unimed são quantos leitos? 340 leitos, né? Tá. Pode ficar 340 leitos. A gente vai falar de pandemia, mas você vê que durante a pandemia, o Hospital da Unimed, ele dobrou quase de tamanho para atender a população cearense. Então, nesse período de entrega, a gente começa com o eixo infantil, levando o ponto atendimento pediátrico, enfermaria pediátrica, e a gente já abre o centro cirúrgico também, com algumas salas lá, para também realizar cirurgias, né, pediátricas. Num segundo momento, já em janeiro do próximo ano, a gente leva o eixo obstétrico e também cirurgias eletivas. A nossa ideia é levar cirurgias eletivas de várias especialidades, tá? Cirurgias de média e baixa complexidade, nós devemos centralizar as cirurgias de alta complexidade no Hospital Unimed, nosso primeiro hospital, tá certo? E aí a gente consegue atingir a todas as especialidades médicas e a todas as complexidades de procedimentos médicos, entendeu? Dentro da nossa rede, tá certo? Tudo isso numa estrutura moderna, né? Belíssima. Belíssima estrutura. Que a gente teve a atenção, né, de olhar os mínimos detalhes, né? Para a experiência do nosso cliente ser diferente de qualquer outro hospital que ele venha aqui a frequentar em Fortaleza. A presença do Hospital Unimed Sul, a inauguração dele no último dia 12 de outubro, muda alguma coisa? Vai haver algum tipo de investimento no hospital localizado lá na Avenida Visconde Rio Branco? Quando a gente transferir, vai haver sim. Vai haver? Aí qual é Mexe alguma coisa aí? Sim. Vou lhe explicar aqui como é que vai ser essas transferências, né? A partir do momento, porque hoje a pediatria e a obstetrícia, elas funcionam no nosso Hospital Unimed, nosso primeiro hospital. Certo. Essas especialidades, elas vão ser transferidas para o novo hospital. Quando a gente fizer essas transferências, a gente vai abrir e aumentar a capacidade do Hospital Unimed em 30%. Tá certo? Certo. Ou seja, é quase que a gente abrir um novo hospital dentro do Hospital Unimed. Tá certo? Isso aí, repito, para a gente direcionar as cirurgias e os procedimentos de alta complexidade. Então, assim, nós estamos nos propondo a fazer um redirecionamento e uma modernização em toda a nossa rede de atendimento própria, né? A nossa rede própria. A gente entende, Daniel, que a rede própria da Unimed Fortaleza, ela é diferenciada em relação, e até na nossa rede credenciada. Nós temos um diferencial competitivo em relação às outras operadoras de plano de saúde. Isso é importante que se diga. Por conta da amplitude da nossa rede credenciada. Não tem nenhuma outra operadora que tem uma amplitude tão grande aí de credenciamento, clínicas, hospitais, laboratório. Mas a gente tem a crença que nas nossas redes próprias, a gente tem um tratamento diferenciado. Inovação e negócios, hoje na edição especial do mês, aqui no set da M7, com essa conversa super prazerosa com o Dr. Marcos Aragão, presidente da Unimed Fortaleza. E a gente vai fazer assim, a gente vai para um breve intervalo. Fica aí, tem muita coisa bacana para a gente conversar ainda. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios.
Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade, acessível a todos, de uma maneira muito leve, com muita alegria que a gente recebe aqui na edição especial do nosso Inovação em Negócios 7 da M7, o presidente da Unimed Fortaleza, o querido amigo Marcos Aragão, para a gente falar desse importante momento, né, que passa a cooperativa com a inauguração desse equipamento belíssimo, um presente para a nossa cidade, que é o Hospital Unimed Sul. Agradecendo aqui mais uma vez a presença de convidados queridos. Doutor Marcos, eu queria voltar para o assunto do hospital, rapaz. Por favor. Porque, assim, é uma pauta muito relevante, é um negócio muito, assim, muito sério. A gente tem discutido muito essa questão da capacidade da rede hospitalar de atender as pessoas. Tá? Mas o ponto que eu acho muito importante, pensando muito em quem está nos assistindo nesse momento, é a questão dos leitos para as crianças, infantil, né? Muito comum, a gente ouve muito mães preocupadas quando o filho fica doente, precisa de algum tipo de atendimento, não tem para onde ir. E o novo hospital Unimed Sul tem esse viés real, fortíssimo, né, que é um hospital infantil. Então, isso é algo muito relevante. Faz sentido isso? É uma das teses principais da operação, é atender as crianças? Sim, exatamente. Como é que isso vai acontecer na prática? Vamos lá. Para introduzir, geralmente, como é que acontece? Esse hospital, eu sempre costumo dizer, apesar de ser um hospital que a gente vai atender uma série de especialidades, ele tem a vocação materno-infantil, certo? Hoje, na cidade de Fortaleza, eu não tenho dúvida que é o principal gap hoje de atendimento. Doutor Marcos, espera aí que isso é importante. Então, a vocação dele é materno-infantil? Isso. Né? Ele nasce com essa vocação e nós vamos agregar uma série de especialidades cirúrgicas, tá certo? Para potencializar ainda mais, né, esse hospital, né? Que notícia boa para muitas mães e pais. Exatamente. Com certeza, nesse momento, tendo um hospital de referência que possa atender aí em caso de alguma ocorrência. Daniel, até porque o que a Unimed identificou e está suprindo uma lacuna na rede hospitalar de Fortaleza? São leitos, como você falou, leitos direcionados a esse público, né, infantil. São poucos hospitais em Fortaleza que realmente têm essa disponibilidade de leitos, tá certo? Nós, como operadora, e sempre naquele discurso, na nossa prática de atender bem o nosso cliente, nós identificamos que nós poderíamos melhorar ainda mais esse atendimento. Então, como é que a gente, já falei da rampagem, né, do nosso novo hospital, e qual foi o foco inicial, né? Como é que a gente começa essa rampagem? Como eu falei, a gente começa com o eixo pediátrico, levando pronto atendimento, cirurgias, internações para esse novo hospital, até porque logo, né, no início do ano, começa o período de sazonalidade, que é o período onde existe mais atendimentos, né, das crianças, tanto no ponto de atendimento, como a necessidade de novos internamentos, tá certo? Então, quando a gente começa essa rampagem e de imediato a gente coloca no hospital para funcionar esses leitos, né, pediátricos, a gente já vai enfrentar a próxima sazonalidade, né, com muito mais capacidade e qualidade de atendimento, né? O pronto atendimento aí pediátrico, né, nessa nossa nova unidade é fantástico, né? Tanto em qualidade como também no tamanho, né, da unidade, né? Número de leitos, número de poltronas para atendimento, número de consultórios médicos. O hospital é todo superlativo, né? Superlativo na qualidade e no tamanho do atendimento, tá certo? Então a gente entrega, quando a gente fala a gente está entregando esse presente para a Unimed Fortaleza, não é só na qualidade, né? É suprindo uma grande lacuna que a gente tem hoje na cidade de Fortaleza, que são os leitos pediátricos, os leitos para pediatria. Leitos para pediatria. Entendeu? Então vai ser um diferencial, eu não tenho dúvida que isso aí vai ser um diferencial competitivo para a Unimed Fortaleza, como poucas operadoras possuem hoje.
7 da M7, tá? Programa especial, uma vez por mês, do nosso Inovação e Negócios, de todas as quintas-feiras, às 13 horas ao vivo, na Jangadeiro Band News FM 101,7. E mídias sociais, YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. E agora, aos sábados, 9 da manhã, na TV Jangadeiro, tá? Nosso programa. Uma vez por mês, uma edição especial. E, como falei no início, não tive nenhuma dúvida em convidar a Unimed Fortaleza, representada pelo seu presidente, Dr. Marcos Aragão, para a gente falar a respeito de tudo de bom, e é muita coisa de boa que está acontecendo lá nesse momento. A gente vai para um intervalo, mas eu queria pedir para vocês ficarem aí, que a gente vai ter uma convidada super especial, que vai contar muita coisa bacana e vai contribuir demasiadamente, né, doutora Fernanda, para essa conversa aqui, e certamente vai emocionar muito de vocês que estão nos assistindo. A gente volta já. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve, a gente recebe aqui o presidente da Unimed Fortaleza para falar a respeito dessa bela instituição e do belo trabalho que tem sido feito pela cooperativa nesse momento aqui em Fortaleza. Nesse programa inaugural, que é o 7 da M7, que é uma edição especial mensal do nosso programa Inovação e Negócio. Vamos agora para o terceiro e último bloco da nossa conversa prazerosíssima, com reforço de peso aqui na mesa, doutora Fernanda Colares. Doutora Fernanda é a atual diretora de recursos próprios da Unimed Fortaleza. E eu convidei a doutora Fernanda para vir aqui para a mesa por um motivo muito simples. A doutora Fernanda, vocês certamente lembram dela, ela participou de muitos daqueles famosos vídeos diários que o doutor Elias Leite, ex-presidente da Unimed Fortaleza, fazia ao longo da pandemia. Me segurar aqui porque o Covid foi pesado para mim, mas a doutora Fernanda participava por quê? Porque a doutora Fernanda era, na gestão anterior, a diretora-geral do Hospital Unimed, né? E naquele momento, de uma forma que eu particularmente poucas vezes vi na vida, eu vi uma empresa cuidar tão bem das pessoas, né? Não apenas aquelas que estavam lá internadas e tal, mas da sociedade como um todo. E a doutora Fernanda participou disso ativamente como diretora, head do Hospital Unimed na época da pandemia. A doutora Fernanda é a diretora de recursos próprios da Unimed, né, cuja gestão do novo Hospital Unimed Sul está na diretoria dela. Doutora Fernanda, obrigadíssimo primeiramente pela sua presença. Doutora Fernanda, como é que foi aquele momento, hoje, como o mundo dá voltas, né? Inaugurando aí o Hospital Unimed Sul. Como é que foi aquele momento? Me diga aí. Bom, eu acho que até pegando o gancho no que vocês estavam falando anteriormente, né, da importância da cultura na empresa. Então, eu acho que a construção da cultura e a gente está com isso muito internalizado nos recursos próprios, no hospital, foi um pouco do diferencial para a gente conseguir realmente passar por essa pandemia da maneira como a gente passou, né? Então, assim, era tudo muito novo. Havia uma expectativa de que a gente tivesse uma grande epidemia de dengue aqui no Ceará
E seria uma dengue principalmente pelo subtipo 2 da doença, que era um subtipo que não circulava há muitos anos aqui no nosso estado e que iria pegar provavelmente idosos e crianças. Então, em janeiro, a gente montou um comitê de crise. E em janeiro a gente começou a se preparar para essa provável epidemia de dengue. Então, nisso, a gente mobilizou recursos, a gente fez a integração entre os recursos da diretoria, justamente pensando em eu vou precisar usar a clínica, a ambulância, o home care para poder desafogar o hospital. Então, a gente já começou a se mobilizar. E aí, quando começou a surgir a questão do Covid e tal, a gente só virou o foco. Então, a gente já estava mobilizado. E aí, a gente já estava articulando compra de recursos, né? A gente já estava pensando, não, vou precisar de mais seringa, de mais medicamentos, de mais coisa, porque vai ter essa epidemia. Então, assim, a gente já estava com tudo organizado, a gente só virou o foco e a gente continuou os trabalhos. Então, em fevereiro mesmo, a gente já começou a alugar respirador, a comprar os EPIs, a comprar as coisas. E aí, quando realmente a gente tomou pé do que era o Covid, a gente, felizmente, já estava em processo de construção do novo hospital. Então, a gente pôde ter a liberdade financeira de fazer aquisição de monitor, de respirador, de cama, de coisas que a gente ia precisar para tratar o Covid, sabendo que a gente não ia estar desperdiçando o dinheiro do nosso cliente, do nosso cooperado, porque depois todos esses recursos iam ser utilizados no novo hospital. Então, a gente, com isso, conseguiu se preparar muito bem em termos de estrutura para a epidemia, para a pandemia, né? No primeiro momento, a gente chegou a montar uns 400 e pouquinhos leitos no hospital. Na primeira onda, a gente chegou a ter 389 pacientes internados e 389 Covid e 413 pacientes no total. E, assim, de UTI, a gente teve uma folga aí de 7 leitos dos que a gente tinha preparado. Então, assim, a gente chegou na trave nessa primeira onda. E esse primeiro momento ele foi muito tomado pelo medo, né? A gente conversando com dirigentes de outros hospitais, o que as pessoas mais perguntavam para a gente era assim, como vocês fazem para convencer as pessoas a irem para a linha de frente para poder cuidar do paciente Covid? Porque as notícias que a gente tinha nesse momento era que o profissional de saúde era o que mais morria, né? Na Itália, na China, a gente tinha muitas mortes em profissionais de saúde. E como a gente vinha trabalhando essa questão da cultura já há muito tempo na Unimed Fortaleza, especificamente no hospital, desde o ano anterior, então a gente estava trabalhando muito qual era o nosso propósito, porque a gente sabe que muitas vezes no dia a dia a gente esquece um pouquinho do propósito, a gente está mais cansado. Então a gente passou o ano de 2019 inteiro trabalhando qual era o propósito do hospital, trabalhando com gestores e depois descendo até todos os colaboradores. E aí, quando veio a pandemia, a gente falou, bom, então o primeiro paciente, agora, como é que a gente faz? Aí ele vai internar nessa determinada unidade. Então a gente foi lá na unidade, chegou para as pessoas e falou, ó, vai ser aqui. Porque essa unidade tem as questões estruturais e tal, vai ser aqui a primeira unidade. E ninguém fugiu. Eles só falaram assim, como é que a gente se veste? Como é que vai ser? Eu vou voltar de novo para a pauta do Hospital Unimed Sul, estou maravilhado com isso. É a sua diretoria de recursos próprios. Parabéns pelo belo equipamento. Alguma informação adicional que eventualmente a gente não conversou aqui, doutora Fernanda, que mereça ser dito, só olhar sobre esse belo equipamento? Não, acho que vocês falaram bastante, né? O hospital está lindo, como o Marcos falou, né? Normalmente a pediatria ela fica com o cantinho esquecido dos hospitais, né? Porque a criança é pequenininha e todo mundo acha que precisa de um espaço pequenininho. Brincadeira, mas... febril ali resolve, né? E a Fernanda é pediatra. Eu sou pediatra. Eu sou pediatra. Então ela sabe, né, Marquinhos? Sabe o que tá falando, viu? Então, assim, esse hospital, como ele foi pensado para dar atenção para esse público em especial, né, tanto a gestante quanto a criança, ele valoriza muito essa questão da família, dos espaços que podem ser compartilhados pela família, porque a gente entende que a criança ela não vai sozinha para o hospital, então ela está sempre cercada, né, do pai, da mãe, do irmão, da avó, enfim. Então o hospital ele tem muitos desses espaços de convivência e tem muito a questão da humanização. Então quando você anda no hospital ele é repleto de luz natural, né, porque isso faz muita diferença para quem está internado no hospital. Tem brinquedoteca, tem espaços amplos, plantas. E, obviamente, a gente não podia ter um hospital nesse nível e ele ficar só no público materno-infantil. Então, o nosso centro cirúrgico ele é fantástico. Então, a gente vai fazer cirurgias para
outras especialidades e para o paciente adulto, né, que não é nem gestante, nem criança. E o nosso centro de oncologia também, que a gente inaugura agora em janeiro, é assim de ponta, porque ele se aproveita de toda essa alocação, de todo esse cuidado que já foi colocado no hospital, e a gente leva esse mesmo cuidado para o paciente oncológico, que a gente sabe que também é um paciente que requer todo esse entorno, né? Porque ele é um paciente sofrido, com uma doença ameaçadora à vida, um paciente que também está ali naquele seu momento de reflexão sobre, né, a vida e as coisas, está muito vulnerável. De fato, um presente para Fortaleza, o novo Hospital Unimed Sul. Dr. Marcos Aragão, presidente da Unimed Fortaleza, a conversa é boa demais, doutora Fernanda, mas infelizmente a gente está chegando aqui na reta final do nosso programa, tá? Eu queria deixar um pouco agora o espaço aberto aqui. Primeiramente, Daniel, eu agradecer, né, esse espaço, esse momento que você tem reservado à Unimed Fortaleza. Daniel, a Unimed Fortaleza é uma cooperativa, né? Eu costumo dizer que é uma empresa cooperativa porque a gente está inserida no mercado e a gente está competindo com os outros, né? Mas uma empresa local, é genuinamente cearense, né? Com médicos muito cearenses. Importante a valorização do fato de ser uma empresa local. Como cooperativa também, Daniel, a Unimed Fortaleza não visa lucro. Tá certo? O mais importante que a Unimed Fortaleza, sua função principal, seu objetivo social, que é gerar campo de trabalho para o médico, certo? Uma remuneração justa para o nosso médico e o bem-estar do nosso cliente. Doutora Fernanda Colares, muito obrigado pela sua participação aí, mega especial, nessa primeira edição do nosso set da M7, cuja pauta é a Unimed Fortaleza. Suas considerações finais, minha amiga. Eu acho que vocês falaram bastante aí, né, da nossa empresa, e é isso, né? Todo o resultado que a gente alcança é porque a gente investe no nosso bem mais precioso, que são as pessoas, né? São as pessoas que nos cercam. Então, é o nosso cliente, é o nosso colaborador, é o nosso cooperado, porque o nosso propósito é cuidar com excelência da saúde das pessoas. Você já conhece o nosso programa Inovação e Negócios, de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com um convidado, uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7, mídias sociais do YouTube e Facebook do jornal Jangadeiro. E agora também aos sábados, às 9 da manhã, na TV Jangadeiro, tá? Você pode acompanhar o nosso programa lá. Essa é uma edição especial que ocorrerá uma vez por mês, denominada 7 da M7, pois ocorre aqui dentro do escritório da M7 Investimentos, M7 Soluções Financeiras, M7 Somos Multi. E nenhuma dificuldade para escolher a pauta inicial do nosso programa, que é a gente falar da Unimed Fortaleza, através do seu representante, o presidente Marcos Aragão, tá? E dessa convidada aqui no último bloco, mega especial, doutora Fernanda Colares, que é atual diretora de recursos próprios da Unimed Fortaleza. Do coração, eu agradeço mais uma vez a estrutura da M7 ter proporcionado tudo isso. Agradeço do coração os meus queridos amigos do Sistema Jangadeiro que aqui se fazem presente e, fundamentalmente, a turma toda da Unimed Fortaleza, várias pessoas, diretores, superintendentes, gestores, conselho, que aqui se faz presente. Dr. Marcos Aragão, muito obrigado. Doutora Fernanda, muito obrigado. Um grande abraço a todos e até o próximo set da M7 de novembro, se Deus quiser. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras.